Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu estou aqui no Parque Estadual da Serra do Mar, onde era a antiga Estrada Velha de Santos, e nós viemos conhecer o novo Peugeot 208. E qual que é a grande novidade desse carro? Em termos visual, não mudou muita coisa, mas a novidade está embaixo desse capô aqui. A Peugeot colocou o motor T200 da Stellantis, que é aquele mesmo motor que já está no Pulse. O 208 é aquilo que a gente já conhece, o entre-eixos é o mesmo, o comprimento total também é o mesmo. Essa versão que nós estamos avaliando é a versão Allure, que é a de entrada. Ela tem o preço de R$ 99.990. E aí tem mais duas versões, Stile e a Griffy. São as outras duas que estão dentro da cadeia de preços e que completa toda a gama do novo 208 com motor turbo 200. Bom, e o que a Peugeot fez? Além de lançar essas três novas versões com motor turbo, ela manteve as duas versões que ela já tinha com o motor Firefly 1 litro e também a de motor 1,6 litros com o câmbio automático. E nessa versão a gente vê, né, aquela grade com esses elementos todos cromados que dão aquele efeito joia. Tem aqui o dente, né, de sabre que faz a parte de luz de rodagem diurna, e nessa versão o farol é do tipo convencional. Aqui na traseira também a gente vê o mesmo que a gente já conhece do Peugeot 208, né? Aquela barra acrílica que conecta as duas lanternas, o logotipo 208 e o turbo 200 aqui, que é a grande novidade justamente por causa do motor, né? E na parte superior a gente vê aqui um teto solar panorâmico, que é um negócio bem positivo também para esse nível de veículo. Na parte de rodas e pneus, para essa versão de entrada, a Allure, a Peugeot optou para o pneu 195/55/16, essa roda com essa face semi-diamantada, tem freio a disco ventilado na dianteira e freio a tambor na traseira. As outras duas versões utilizam pneu 17. No caso de suspensão, hoje a gente não vai conseguir entrar embaixo do carro, levantar no elevador, mas ele utiliza MacPherson aqui na dianteira e eixo de torção na traseira. Já que a grande novidade desse carro é o motor, vamos comentar um pouco o que foi feito aqui na adaptação desse motor, que é um tricilindro, 1 litro, turbo carregado. Então está aqui o turbo. Ele é o mesmo motor que eu já comentei que usam no Pulse, né? Então eles veem que é um motor bem compacto, ele tem o interresfriador que está posicionado aqui atrás. A tomada de ar eles colocaram nesse ponto, pegando o ar frio daqui. Olha aqui o turbo, com a válvula Westgate de comando eletrônico, bem bacana mesmo. Coxim desse lado é hidráulico, também é outro negócio bem positivo. A gente vai ver que na hora que a gente andar com esse carro, a parte de ruído de motor para dentro do veículo passa quase nada, muito interessante. Eles colocaram uma válvula, ou na verdade uma bomba de vácuo, que é necessário também nesses motores turbo de baixa cilindrada. Bem interessante essa montagem mesmo. Bom, ele entrega 125 cavalos com gasolina, 130 com álcool, e o torque é de 20,5 kgfm com os dois combustíveis. E acoplado a esse motor está o câmbio automático CVT da Aisin, através de conversor de torque, e ele pode simular até 7 marchas. Ele tem a vantagem de fazer engate em modo manual pela alavanca, porém ficou faltando os pedal shift, né, as borboletas atrás do volante, como tem no Pulse. Agora vamos conhecer um pouquinho da parte interior desse veículo. Mesmo nessa versão de entrada, a chave é do tipo presencial, a partida é por botão, e ainda ele tem a possibilidade de, para acomodar o celular, tem aqui o carregador por indução. Eu gosto do visual que a Peugeot deu para esse interior do veículo. Você vê que eles saíram fora
do trivial, utilizaram algumas texturas diferentes aqui no painel de instrumentos, que acaba, essa aqui, por exemplo, ela imita como se fosse uma fibra de carbono, né? Essa central multimídia nessa posição horizontal também é uma outra grande vantagem, e a principal vantagem que eu vejo dela é que está na mesma linha do quadro de instrumentos. Então ficam os dois todos alinhados aqui. Uma coisa que eu não gosto particularmente é do contagiros, que ele sobe no sentido anti-horário. Volante multifuncional, basicamente ele controla os sistemas de som e computador de bordo. O sistema de controle de velocidade de cruzeiro tem uma alavanca adicional aqui do lado esquerdo para poder fazer o controle. E aqui também, né, os sistemas, esses botões aqui do tipo aviação, por exemplo, para a parte de sistema de ventilação, você acessa o sistema por aqui e faz o controle diretamente aqui pela tela da central multimídia. Essa alavanca de freio, eu acho que já é um retrocesso isso daqui, já podiam ter partido para um sistema melhor e mais moderno. Bom, agora que a gente já conheceu também aqui por dentro, vamos sentir um pouco como que é dirigindo esse veículo com esse novo motor. Bom, pessoal, agora que a gente já conheceu o carro por fora e essa visão geral aqui interna, vamos dar uma volta rápida para sentir um pouco da potência do motor, da dirigibilidade nessas condições aqui, né? É que não dá para acelerar muito hoje nesse trecho aqui, que nós estamos com muita neblina, né? Mas vamos... Depois a gente vai pegar outros trechos aí, imigrantes e tudo mais, que dá para a gente avaliar um pouco mais. Mas a primeira impressão que eu tenho é justamente essa aqui. Volante de direção, ele tem aquela precisão que a gente conhece, né, do sistema da Peugeot. Ele é bom, a empunhadura também aqui é muito agradável. Para quem gosta desse tipo de painel, né, do e-cockpit, que a gente enxerga por cima do volante o quadro de instrumentos, é uma condição um pouco diferente, mas é interessante. E a parte de motor e aceleração, principalmente, esse motor ele é muito agradável, ele tem uma ótima elasticidade, esse torque inicial dele aqui também, ele dá uma levantada, né? Então uma coisa que agrada no uso geral. Bom, pessoal, então agora nós vamos começar a avaliação dinâmica desse novo Peugeot 208 com motor turbo, né? Nós estamos na rodovia dos Imigrantes, em direção à Baixada Santista. Nós estamos numa versão Allure, seria a versão de entrada do 208 com esse motor turbo. A gente está acostumado que normalmente nos test drive, aqui nas avaliações de lançamento, sempre dão somente os carros de topo para a gente avaliar, né? E tem muita reclamação que, pô, seria legal ver um carro de entrada também. Então, por isso nós escolhemos esse daqui. Então, com uma versão de entrada, tô eu e o Fernando Calmon aqui no carro comigo. O Fernando também, ele é colunista no Auto Entusiastas. E vamos ver como é que esse carro se comporta de uma maneira geral. Primeira coisa que eu vejo aqui, andando a 100 km por hora aqui na Imigrantes, a gente vê que a parte de ruído de vento, ruído de rodagem do carro, ele é bem agradável. A posição de dirigir é aquela que a gente já conhece do 208, ou seja, aquele e-cockpit que a Peugeot chama, né? Onde o volante ele é menor, fica numa posição um pouco mais baixa e a gente enxerga o quadro de instrumentos por cima do aro do volante, né? Vê que o volante ele é achatado em cima e embaixo, então ele tem 360 no diâmetro na horizontal e 340 na vertical. Esse câmbio automático, né, CVT, que utiliza, ele tem escalonamento de 7 marchas. Isso também deixa o carro bem suave
na estrada, e mesmo em retomadas, que eu vou até vou forçar uma retomada aqui, deixa mais para a direita, vou deixar cair agora aqui para uns 90 por hora, e vou fazer uma retomada até 110 ali, antes do limite de 100 por hora. Aqui, ó. Ele retoma rápido, forte, e o interessante é que não é aquelas retomadas daqueles CVTs mais antigos que ficava com o giro do motor lá em cima para fazer a retomada. Esse aqui não, ele vai fazendo todo o escalonamento de rotações aqui no motor conforme cresce a velocidade. Outra sensação que a gente tem aqui acelerando, a gente percebe que o curso do pedal do acelerador, ele não é muito longo, ele tem um curso bom e ele é bem responsivo. Bom, chegamos aqui, entramos no Parque Estadual da Serra do Mar. Esse aqui é a Estrada Velha de Santos, conhecido como Caminho do Mar. Na minha época de moleque, meu pai costumava vir para Santos. A gente gostava que quando ele vinha por aqui, na época tinha somente a Anchieta, não tinha a Imigrantes ainda, e a gente gostava que ele fizesse esse caminho aqui, que era bem divertido. Na época ele tinha um Fusquinha, tinha um TL, uma Variant, a gente se divertiu bastante. Mas o que a gente vê aqui, ó, nessas curvinhas, não pode andar muito rápido, tem um limite de velocidade aqui recomendado pelo parque, mas a sensibilidade aqui de volante e tudo mais é bem agradável. A parte de rodagem, esse piso ele é todo de concreto, mas é um concreto bem áspero, bem rugoso, então você não percebe grandes asperezas pela suspensão. Então aparentemente assim, ele está absorvendo bem, né? A parte de pneu e suspensão estão absorvendo bem essa parte de rodagem, essa aspereza de rodagem aqui, bem calibrado nesse aspecto. A movimentação também da suspensão, a gente vê que ela vem bem equilibrado entre eixo dianteiro e traseiro. E a potência do motor, né? Você não pode nem cutucar muito forte o pedal do acelerador não, porque ele já tende a distracionar, tamanha a potência e torque que passa para as rodas dianteiras. Então, nesse aspecto é um acerto muito bom que a Peugeot fez em colocar esse motor turbo nesse veículo. Gostei bastante dessa primeira impressão ao dirigir. A parte de freio também, ele tem uma modulação bem agradável em termos de esforço e desaceleração. Segue subindo aqui a Estrada Velha de Santos. Agora eu peguei e coloquei no modo manual. Ele fica um pouco mais agradável para dirigir no modo manual, porque naquelas curvas que você dá aquela tiradinha de pé, pelo menos ele não sobe uma marcha, né? Ele segura a marcha e fica mais agradável para a condução. Espero que vocês tenham gostado dessa avaliação, primeira avaliação com o Peugeot 208 com motor turbo. Obrigado pela sua audiência e até mais.